Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme anunciado aqui algumas horas antes, que hoje estaria fazendo uma live, apesar do título, meus irmãos, está a pergunta: Deus ainda fala em profecia na primeira pessoa do singular? Tem como objetivo, meus irmãos, fazer um pequeno estudo sobre os dons espirituais, principalmente profecia, revelação e discernimento de espírito. Oremos. Altíssimo Deus e glorioso Pai, mais uma vez, no nome da pessoa santa de Jesus, teu Santo Filho, elevamos as nossas vozes, meu Senhor, e pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas, Senhor meu Deus, meu Pai. Abre nosso entendimento, nos dá raciocínio lógico, Senhor meu Deus, meu Pai. Aviva a tua palavra em nossa mente, para que possamos, ó Pai Celestial, de uma forma clara e objetiva, ensinarmos e anunciarmos os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus preceitos. Deus Santo, Fiel, Justo e Poderoso, abre a mente dos teus servos e das tuas servas que estão do outro lado nessa live, ouvindo esse ensinamento, meu Senhor. Tira de nós toda a vaidade, Senhor meu Deus, meu Pai. Que nós possamos deixar a tua palavra fluir com verdade em nossas vidas, para que possamos crescer. E sempre a honra, a glória e o louvor seja dado somente a tu. Que nós possamos a cada dia mais e mais diminuir, para que tu cresças. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós tivemos uma semana turbulenta. Alguns casos que aconteceram no meio evangélico criou nas redes sociais, de um modo geral, alguma turbulência e temos ouvido, temos visto, tem sido inquirido, alguém pergunta, e as redes sociais estão em polvorosa. Até porque eu não quero falar sobre a vida particular de ninguém, sobre crime que ninguém cometeu, quem está de pé, cuide para que não caia, a verdade é essa. Por mais abjeto, por mais cruel, por mais imoral, por mais difícil que seja da gente aceitar determinadas coisas, vamos exercer a misericórdia. Vamos exercer a misericórdia. Quem errou, que pague segundo as leis. Acabou. Mas se houver arrependimento sincero, que alcance perdão e misericórdia da parte de Deus. Pronto. Mas o pano de fundo disso aí, teve um pregador famoso, muito conhecido no meio evangélico, que falou pouco tempo atrás uma profecia para esse camarada, que foi o principal protagonista dessa semana no meio evangélico, que foi assassinado pela esposa, segundo o que justifica o inquérito criminal. Um pastor famoso profetizou para ele, algum tempo atrás, que ele deveria via ele de uma forma cristalina, como se fosse um filme passando na sua frente. E via ele num galpão muito grande, um estacionamento enorme. Ele pregando a palavra de Deus de uma forma tremenda e que Deus iria usá-lo de uma forma grandiosa na evangelização, na obra missionária. E hoje esse homem está morto. Não se cumpriu. Então eu quero usar esse fato como pano de fundo para o que nós vamos falar, meus irmãos.
Será que nós devemos acreditar em toda profecia? Será que aquele que usa o dom de profecia num determinado momento, ele é intocável? Então vamos dizer assim, não toqueis nos meus ungidos. Eu quero falar, não sei se só hoje, eu vou usar 30 minutos, e na próxima live nós vamos falar sobre, hoje nós vamos começar falando sobre o que é um profeta, segundo o Velho Testamento, qual é a função dele? E depois sobre o dom de profecia específico no Novo Testamento. Nós vamos falar também até quando durou o ministério, segundo o Velho Testamento, de profeta. Que muitos hoje por aí estão se intitulando profeta. E há uma confusão entre o que é uma profecia e o que é uma revelação. A profecia pode ser da parte de Deus e se cumprir. A revelação pode ser da parte de Deus e se cumprir. A profecia pode ser produzida por Deus, produzida pela carne e produzida pelo inimigo. A revelação pode ser produzida por Deus, pela carne e pelo inimigo. E tem um problema, hein? O dom de revelação é um fio muito fino que separa entre a verdadeira revelação e a adivinhação. Então, não sei se vou falar hoje, eu acho que não temos tempo para isso, mas eu sei que domingo próximo nós encerraremos esse assunto. Primeira coisa, vamos entender o seguinte: o que é um profeta? A primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia está em Gênesis capítulo 20, Gênesis capítulo 20, e o versículo 7 diz assim, ó, Gênesis 27. Gênesis capítulo 20, exatamente, versículo 7. Agora, pois, restitui, isso aqui é um sonho que o camarada teve, que Abraão peregrinou na terra e Abimeleque tomou Sara, né, como esposa, porque Abraão disse que era sua irmã, ficou com medo, e Abimeleque a tomou como mulher, e Deus, em um sonho, falou o seguinte para Abimeleque. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. E rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Vou ler de novo o versículo. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lá restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e o que é teu. Essa palavra aqui no hebraico, profeta, é Nabi. Então vamos entender o que é Nabi. Em 2014, se eu não me engano, 2014, no meu blog, eu escrevi algo sobre isso aqui. Então estou com o meu computador aberto aqui em frente, no meu blog, e vou ler o que eu escrevi sobre esse assunto, de acordo com os estudos que você pode confirmar, tá certo? A palavra Nabi significa aquele que proclama, declara, fala como intermediário. É traduzida no português como o equivalente profeta. Esse camarada, então, ele não tem a mensagem dele. Ele está transmitindo a mensagem de ontem. Olha a responsabilidade. Primeira vez, está aqui, Gênesis capítulo 20, versículo 7, é a palavra profeta. Primeira vez que se encontra na Bíblia, se referindo a Abraão.
Deus mostrou na Abimeleque que Abraão era um profeta. Correto? Então que isso fique claro. Mas até quando duraram os profetas? Você não precisa eu fazer um estudo minucioso sobre isso. Você lendo a Bíblia, podemos destacar na dispensação da lei, que foi mais efetiva, onde atuaram com mais assertividade, mais constantemente profetas. Aí você encontra Samuel era um profeta e tudo que falava sucedia. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, todos esses homens eram profetas. E uma característica que eles tinham é que quando eles iam vaticinar, entregar uma mensagem da parte de Deus, agora você vai começar a entender. Ele usava a expressão, assim diz o Senhor. Agora você está entendendo o que eu disse para você ali, o que significa profeta no Antigo Testamento, de onde vem a raiz da palavra Nabi. Aquele que fala no lugar de outro. Aquele que está entregando a mensagem de outro. Ele simplesmente é o portador. Ele não tem mensagem dele. Ele está declarando o que Deus falou para ele. Por isso que ele começa, assim diz o Senhor. Eu vou ler algumas passagens para você. Isaías 48, versículo 17. É claro, meu irmão, eu vou ser muito objetivo, entendeu? Eu não tenho muito que ficar enrolando com isso aqui, não. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. A mensagem que o profeta Isaías está entregando não é dele. Por isso ele deixa claro que não é dele a mensagem, é do Senhor. Se você ler a King James, está assim diz Yahvé, que é para deixar claro que a mensagem é de Deus que está sendo entregue. Ainda Isaías 41 e 13 diz assim, ó, só alguns exemplos para que nós possamos confirmar com a Bíblia o que estou falando. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Está vendo aqui? O profeta Isaías é quem está falando, mas ele está dizendo, entregando que é uma mensagem de Deus. De novo, porque eu, o Senhor, teu Deus. Não é Isaías que está falando, porque eu, Isaías. Não, ele está transmitindo uma mensagem que não é dele, é de Deus. Ainda outra passagem. Ezequiel, capítulo 13. Poderia citar um monte, mas eu selecionei algumas. Eu quero obedecer o que eu anotei aqui. 13:3. Assim diz o Senhor Jeová. Olha lá. Está vendo a expressão? A característica do profeta do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor. Olha lá o versículo 3. 13:3 de Ezequiel. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Tem um monte de profeta doido por aí, meu irmão. Tem um monte de gente atrás de notoriedade, meus irmãos. Agora vem a pergunta. Como um pastor experiente desse, que fez essa experiência para esse camarada que foi assassinado pela esposa, que fez essa profecia, e não se cumpriu? Existe, meus irmãos, alguns panos de fundo para isso aí. É lamentável, mas tem muitos pregadores que vão pregar em determinadas igrejas, em determinadas convenções, em determinados eventos que juntam milhares de pessoas. E eles, para agradar o seu senhorio, aquele que lhe convidou,
direciona a mensagem de uma forma que ele vai massagear o ego daquele que convidou ele. Ou entrega mensagens, profecia louca, que Deus não mandou. Aqui, ó. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Falso profeta. Nesta situação, essa profecia que ele fez não foi da parte de Deus, acabou. Não se cumpriu, não vou ter mais, acabou, pronto. Ah, mas eu, não, tudo bem, meu irmão. E hoje ele pode estar sendo usado por Deus sem problema nenhum. Mas nesse momento, foi um falso profeta, foi uma falsa profecia. Ele proclamou que Deus não mandou. Você está entendendo? Então, nós somos seres humanos, somos falíveis. Infelizmente, isso acontece muito em nossos dias. Aí no versículo 8, 13 e 8, de Ezequiel: portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Não adianta, meu irmão. Deus não tem compromisso com José. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Se o camarada está profetizando, meu irmão, que Deus não mandou, desculpe. Me desculpe. Não vai culpar, Deus falou. Não, ei, para. Foi Deus que falou, não entra nessa conversa, não. Quando Deus fala, ele vela pela sua palavra para cumprir. Até quando durou esse ministério, meus irmãos? Outra pergunta que tem que ser respondida para você entender o que vou dar continuidade. Até quando durou o ministério de profeta especificamente? Até quando durou esse ministério? Desta forma que eu olhei para você aqui. Você encontra profecias aqui? A profecia, a bem da verdade, vamos entender outro ponto importante. Ela pode ser preterista. Deus pode usar. Na Bíblia você encontra isso. Para revelar algo que estava oculto e é passado. E que ninguém sabia. Eu, mostrando para você a atualidade das Escrituras, eu mostrei para você. O profeta Isaías, falando no capítulo 40, sobre o globo terrestre, sobre a redondeza da terra, numa época que ninguém imaginava. Tá vendo aí? Profecia preterista. Passado, de coisas passadas, de coisas que aconteceram no passado. Eu mostrei para você Jó falando que sobrou somente com a pele dos seus ossos e com a pele dos seus dentes. E quem podia imaginar, naquela época que foi escrito o livro de Jó, que o esmalte dentário do meio e do teu dente é tecido epidérmico. Tá vendo aí? Então, preterista. E a profecia também, ela pode ser revelando algo presente, mas que está oculto. A Bíblia mostra isso. Ou não? Josué mandou enfrentar Ai. Manda quantos homens? Manda meia dúzia de gato pingado, rapaz. Aquela cidadezinha ali já tá no papo. Foi o pessoal lá, saiu correndo. Aí Josué faz o quê? Se prostra de joelho. Oh Deus, o que aconteceu? O que vão falar de nós? Deus fala, para. Ei, tá aí gemendo, clamando por quê? Tem pecado no meio do povo aí, desobedecer, tem anátema. Olha lá, algo presente, profecia, revelação. E tem as futuras. Daniel, você encontra de monte de coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer. Apocalipse, coisas que não aconteceram, vão acontecer. Então, você precisa entender esses 3 anos de profecia. Aí vem a grande pergunta. Até quando esse ministério profético, segundo o Velho Testamento, como ministério, existiu? Até quando isso durou?
Abra sua Bíblia, Mateus. Mateus. Eu não vou passar de 30 minutos, eu quero ficar mais ou menos nesse tempo. E 30, 35 minutos e depois a gente continua no próximo domingo, tá bom? Vamos lá. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vou ler o versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João Batista foi o último profeta. Está anunciado a vinda dele, sabe aonde? Malaquias. O último livro do Novo Testamento. Vou ler o versículo 5 e o 6, tá bom? Para a gente entender. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Não está falando do profeta Elias que havia morrido, meu irmão. Ele está se referindo aqui ao novo Elias, a João Batista. É o espírito que João Batista viria. Era o mesmo espírito que conduzia Elias. Então, eis que vi um homem no espírito do profeta Elias. É a mesma coisa. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6. E convencerá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui se refere ao ministério que João Batista exerceria, mas um ministério dentro das famílias, reconciliando as famílias de Israel com Deus antes que Jesus Cristo assumisse definitivamente o seu ministério. Mostra isso então, irmão. Lucas, capítulo 1 e versículo... É Bíblia, meu irmão. Aqui não tem invenção, não. Se você não gosta de Bíblia, comigo você tem que aprender a gostar de Bíblia. E não me questione, questione a Bíblia. Lucas 1, 17. Vamos ler o 16 para entender. 16 e 17. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Olha lá o que eu falei para você. Virá Elias, Malaquias não é que Elias viria. É o espírito, o mesmo espírito que agia em Elias, iria agir em João Batista. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí, se referindo ao profeta que seria João Batista. Então a Bíblia está deixando bem claro que o último profeta queria pronunciar a expressão, apesar de você não ver, mas ele poderia falar: assim diz o Senhor, eu sou o Senhor, assim fala Deus. Seria João Batista. Durou somente até ele. Que você aceite, que você não aceite, mas esse ministério de profeta, igual no Velho Testamento, durou até João Batista. Outra coisa que é bom nós entendermos com clareza aqui também, meus irmãos, para ficar bem claro, é que João Batista, apesar de estar aqui em Mateus, capítulo 11, Lucas 1,17 falando dele, depois mais para frente também você vai ver nos evangelhos falar do ministério de João Batista. Ocasião que ele batizou o próprio Jesus, depois João Batista foi decapitado. Então você vê que João Batista teve um ministério nos livros do Novo Testamento. Só que João Batista não atuou na graça. Não pense que esses capítulos que eu estou lendo aqui e aonde atua João Batista está na graça. Não, ainda não está na graça. Está na lei. Muita gente se confunde. Abre a Bíblia e fala assim, aqui em Mateus capítulo 1, versículo 1, começa a graça. Lucas, não, meu irmão.
é encerrada a lei, sabe aonde? No Calvário, meu irmão. Vá lá ver, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Em qual foi? Vamos ver. Quando veio Jesus, vamos ver. Se foi na graça ou se foi no período da lei. Gálatas, capítulo 4. E o versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo, ele fez a transição da lei para a graça. Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei. Então ele tinha que ter nascido na lei. E quando terminou a lei? Quando começa realmente o Novo Testamento? No Calvário. Um dia eu vou falar sobre testamento. Sobre testamento. Para um testamento ter validade, ser um Novo Testamento, é necessário que morra o testador. João está na lei. João não está na graça. Mas João Batista está lá no Novo Testamento, na graça, profetizando. Não! Lei. Ele estava na lei, profetizou durante a lei. Não pega isso aqui para justificar que está errado. João Batista profetizou na lei. Aqui, em João Batista, encerra o ministério de profeta segundo os moldes do Velho Testamento. Antes de entrar especificamente no Novo Testamento, capítulo 12 de 1 Coríntios, vamos falar em Efésios, capítulo 4, versículo 11, eu quero fazer uma outra observação. Meu irmão, o fato de Deus me usar agora não significa que daqui 5 minutos o inimigo não possa me usar não, viu? Tome cuidado, viu? Tome cuidado. Onde está isso na Bíblia, irmão? Como? Pedro não vivia com Jesus? Pedro andava do lado de Jesus? Então vamos ver o que aconteceu com Pedro. Mateus. Sabe de cor? Todo leitor de Bíblia sabe de cor essa passagem. Mateus capítulo 16. Cuidado, rapaz. Não, meu profeta de Deus, é uma profeta de Deus. Não toca, não duvida. Vou encerrar já já. Que isso, rapaz? Que conversa é essa? Que você não pode duvidar da profecia? Entenda, duvidar no bom sentido. Por prova. A Bíblia não autoriza isso, rapaz. 16. Vamos ler o 15. Mateus capítulo 16, versículo 15, depois o 16, para entender o contexto. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso aqui é Jesus perguntando, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí vem o versículo 16. Olha aí. E Simão Pedro, cheio do Espírito Santo, acabou de ter a revelação da parte de Deus. No meio de todos os discípulos, ele perguntou para todos. Aí Pedrão foi o primeiro a se colocar, teve a revelação da parte de Deus naquele momento. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus fala na sequência. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Que maravilha! No meio de todo mundo ficou claro que Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Deus revelou para Pedro para que desse aquela resposta corretamente. Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro falou logo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, aí vem a continuação. Presta atenção. Que tu és Pedro, isso aqui é Jesus falando. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Não é sobre Pedro, sobre Jesus. Aqui também o Espírito Santo usando, falando na boca de Jesus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Ó, escuta aqui, gente. Vocês estão vendo essa revelação que Pedro falou aqui agora, da parte de Deus, e que eu confirmei, que não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que revelou para ele. Não comenta com ninguém esse negócio. Eu não quero propaganda. Não precisa estar dizendo por aí, o irmão fulano de tal profetizou tal coisa, que pensa que ele é. Chama ele correndo para cá, que eu quero que ele profetize também. Para com isso, sem propaganda. Mas Jesus não quis propaganda. E tem gente aí desesperado atrás de propaganda. Que é isso? Deixa pra lá, vídeo 1. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O Pedrão aqui de novo, 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, olha lá, o mesmo que estava cheio do Espírito Santo, que acaba de receber uma revelação da parte de Deus. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha agora a resposta de Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não parece contraditório? Ao mesmo tempo, Pedro teve a revelação de Deus. Poucos minutos depois, Pedro se deixa ser levado pela carne, meu irmão. E quando ele se deixou ser levado pela carne, Satanás usou-o. Meu irmão, presta atenção, não é porque Deus me usou que você vai fazer um pedestal e me colocar num pedestal. Se eu não vigiar, se eu não estar apercebido, rapidamente o diabo pode se andar comigo. Eu entregar algo que não é da parte de Deus, mas da minha carne. Aí depois você vê na continuação, aqui no capítulo 17, passou 6 dias depois, mas Jesus aí ficou de mal de Pedro. Não! Para trás de mim, atrás, acabou. No capítulo 17, você encontra Pedro. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. E sabe o que aconteceu? Pedro viu Jesus ser transfigurado. Uma nuvem cobriu Jesus. Ficou tão deslumbrado de uma maneira que falou, Senhor, Elias, Moisés e tu vão fazer a cabana aqui, não lembro nem dele. Tá vendo? O que eu quero chamar a atenção para você? Para de idolatrar, rapaz, esse negócio de o irmão usado em profecia, e Deus usa ele para fazer cura, Deus usa ele com revelação. Para com essa idolatria, rapaz! Se Deus quiser falar com você, fique despreocupado. Você não precisa correr atrás. Ele vai mandar alguém falar com você. Para encerrar, que já está dando tempo. Já falei sobre a fecunda dos profetas, ministério de João Batista, já falei sobre a síndrome do Senhor, Pedro usado. Para encerrar. Não, irmão, foi Deus que usou o irmão para falar, irmão. Olha, você deixa de ser incrédulo, viu? Tem que acreditar. Como é que não? Peraí. Primeiro lugar, meu irmão, se Deus usou alguém para falar alguma coisa na atual dispensação e você surgiu alguma dúvida, guarde com você, meu irmão. Cala sua boca. Não fica espalhando discórdia, comentando com A, com B, com C. Eu acho que não foi Deus que falou aquilo. Fica quieto. Aguarda. Aguarde, não precisa fazer isso. 1 Coríntios, capítulo 14. Na próxima, nós vamos falar sobre a função do dom de profecia na atualidade.
Então vou me antecipar aqui só para vocês já tirar logo da cabeça esse negócio aí, porque você não pode julgar. Capítulo 14 e versículo 29 diz assim. Vamos ler do 26. Vamos ler do 28 e 29. Vamos o 27, 28 e 29. Pronto. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Aí vem o 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso aqui é ordem no culto, viu, meu irmão? Isso aqui é ordem no culto. Aí vem o 29. E falem 2 ou 3 profetas. E os outros façam o quê? Julgue. Você sabe qual o principal julgamento? É de acordo com a palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Tá difícil encontrar crente bereano, viu? Tá difícil, meu irmão. Tá difícil, meu irmão. Tá difícil. Tá difícil, meu irmão. Escute, meu irmão. Para encerrar. Eu tenho aqui o iPad, ó. O iPad está aqui. Aqui eu tenho a Bíblia. Em diversas versões. Tem a minha escola, minha revista Escola Dominical. Tem o meu celular que tem a Bíblia. Mas me perdoe, meu irmão. Eu sou careta nesse negócio. Não tem um domingo que eu vá para a igreja que eu não leve a minha Bíblia embaixo do meu braço. É uma característica do crente, do salvo, meu irmão. Eu poderia abrir o celular, poderia abrir o iPad, não tem problema nenhum, não estou dizendo que está errado, não. Mas eu, assim como o médico se identifica pelo bisturi, assim como o engenheiro se identifica pela prancheta, assim como o policial se identifica pela credencial e pela sua arma que ele anda com ela, assim como o espadachim se identifica pela espada, que é seu instrumento de trabalho, o crente na pessoa bendita de Jesus deve ser identificado pelo livro que ele carrega próximo ao seu peito. Tá difícil encontrar bereano. Quem lê a Bíblia e o julgamento correto só pode existir se você tiver conhecimento da palavra de Deus. Domingo próximo nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 12, usando especificamente os dons espirituais, profecia, discernimento e revelação. Vamos falar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Qual é a função da profecia? E se a confirmação, quem é que fala na atual dispensação? É assim diz Deus? Eis que eu sou Deus? Ou é assim diz o Espírito Santo? E se a pessoa, mesmo usando a expressão assim diz o Senhor, assim diz Deus, eis que eu sou Deus, a profecia pode ser verdadeira ou pode ser mentirosa? Próxima live. Que Deus nos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Altíssimo Deus e glorioso Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, que foi ministrada aqui esta noite nessa live. Meu Deus, que ela fique impregnada no DNA, na alma, no coração de cada um dos teus servos e das tuas servas que ouviram essa mensagem, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que passe a semana mastigando, estudando, procurando, investigando, para ver se é assim, para que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado e louvado através da vida de cada um dos teus servos. Deles uma semana abençoada. Visita os enfermos, curando-os em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, os desesperados, traz uma nova esperança. Os desempregados, abre uma porta de emprego. Os endividados, abre uma porta para que possam honrar os seus compromissos, meu Senhor. E aqueles que se encontram atribulados da sua família, traz paz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.